Bem, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma manhã de aula do estágio clínico 1. Hoje são 11 de março e vamos conversar então sobre esplintagem dentária, certo? Vocês já tiveram alguma coisa desse conteúdo lá na periodontia, né? Mas a gente vai falar um pouco mais detalhado sobre esplintagem, os tipos de materiais, para que serve, em que momento é indicado ou contraindicado, né? E em alguns casos clínicos, então, que eu vou discutir com vocês na clínica, tá? É um conteúdo que a gente utiliza bastante, né? Um tipo de tratamento que a gente utiliza bastante na clínica por um motivo ou de tratamento periodontal ou estético dos pacientes, tá? Então, primeiro eu quero definir com vocês, se vocês sabem o que é uma esplintagem ou um split dental. Alguém pode me dizer? Sim? Não sabem? Também conhecido como contenção, né? Ele é bastante conhecido na ortodontia, né? Como é que é utilizado na ortodontia? A contenção ortodôntica, né, faz a função do quê? De manter os dentes na posição em que o tratamento realizado foi conseguido, né? E a esplintagem atua mais ou menos nessa ideia de conter os dentes, né? Quando a gente fala na contenção periodontal, por exemplo, são dentes que estão com uma certa mobilidade, né? E que essa mobilidade esteja interferindo ou na função ou na estética por parte do paciente, né? E essa contenção, então, ela age para manter os dentes mais com estabilidade. Então, vocês percebem aqui tem algumas fotos, né? Essas fotos são do fabricante, né? Que essa contenção, então, ela é colocada em mais de um elemento dentário, para que no momento que eles sejam unidos, eles fiquem com maior estabilidade. Que então, essa mobilidade que ele possa ter, então, ela é minimizada por essa união, né? Então, a definição da esplintagem, então, ela é o ato de fixação, apoio ou escoramento de uma parte deslocada ou móvel. Quando a gente, então, tem essa mobilidade, né? Quando está, então, um paciente, por exemplo, que perdeu um elemento dentário, e a gente, então, coloca um dente, ou o próprio dente do paciente, ou um dente de estoque, a gente, então, substitui o dente perdido por um dente, fazendo com que, então, ocorra essa substituição temporária desse elemento dentário e então essa fixação desse elemento dentário, a gente então ampara, né, nos dentes vizinhos, fazendo com que esse dente seja fixado. Quando a gente perde um elemento dentário ou quando ele tem muita mobilidade, a gente então também ampara esse dente que está com muita mobilidade nos dentes vizinhos para essa estabilidade. Então, essa é uma das funções da esplintagem ou da contenção. Tá? Como eu falei, ela pode ser realizada de alguns tipos de materiais que a gente vai ver na sequência. Tá? E cada um tem a sua indicação. Os splits, então, unem dois ou mais dentes a fim de garantir uma estabilidade que foi perdida. Tá? E o que a gente tem que saber? Na verdade, a gente tem que se detalhar na fonte do problema, né? O que levou, na verdade, ao paciente chegar naquele dente, chegar naquela situação de mobilidade, né? Se foi um trauma, se foi doença periodontal, né? Ou o dente perdido foi qual o motivo que levou a chegar naquela situação, né? Lembrando bem que
que a esplintagem dental por um paciente que tem mobilidade por doença periodontal, ela não é o tratamento da doença periodontal dele. Isso é importante que fique bem claro para o paciente, tá? E que se estabeleça, então, esse diagnóstico, tá? O paciente precisa saber que o fato da gente esplintar aquele dente com mobilidade, ou aqueles dentes, e eles ficarem com essa, retornar à estabilidade inicial, né? Isso não faz com que a doença periodontal desse paciente seja tratada, né? O tratamento da doença periodontal dele é outro tratamento, que é a raspagem e o alisamento das superfícies dentárias, que pode ser supragengival ou supra e subgengivais, né? Então, assim, deixar bem claro que a causa da doença periodontal dele, né, e o tratamento da doença periodontal dele devem ser abordadas independente da esplintagem dental. Indicações da esplintagem. Pode ser por benefício tanto profissional quanto para o paciente, ou ambos. Por quê? No momento que o dente está com muita instabilidade, muita mobilidade, o que acontece? Principalmente na graduação, durante os tratamentos periodontais, vocês ficam com muita insegurança em raspar o dente e me perguntam, prof, será que esse dente não vai cair quando eu raspar? Pelo fato deles terem perdido muito suporte ósseo. Então, esse dente fica com... Por que ele tem mobilidade? Porque ele perdeu o suporte ósseo, né? Perdendo o suporte ósseo, eles ficam, então, mais suscetíveis, né? E muitas vezes a gente, sim, nós precisamos ter cuidado, né, e atenção na hora da raspagem subgengival com esses pacientes, com esses dentes, né? Então, a gente precisa ter essa questão. Então, a gente sugere, mesmo antes da raspagem, o início do tratamento subgengival ou supragengival, a gente fazer, então, a esplintagem, certo? Porque daí dá mais segurança, né, por parte, para que vocês realizem a raspagem efetivamente daqueles elementos dentários, tá? E também por parte do paciente, porque eles relatam, muitas vezes, que eles não estão mais higienizando bem, né, pelo fato de que eles estão com muita mobilidade e eles têm medo que o dente vá cair quando eles vão higienizar, quando eles vão escovar. Então, eles têm medo e daí, então, eles já não escovam mais, né? Se ele chegou a uma doença periodontal tão severa e com esse fator agravante de que eles não estão mais higienizando, ainda piora mais ainda aquela situação, porque acumula mais biofilme aumenta a bolsa, aumenta a perda óssea de inserção, tá? Então, a esplintagem dentária, ela ajuda durante o tratamento, tanto para raspagem profissional, tanto por parte do paciente, para que ele consiga uma maior controle daquele biofilme daquela área, tá? Então, serve para isso. Além da questão estética, né? Fatores importantes a serem considerados quando a gente indica, então, a esplintagem, tá? Primeira coisa, essa esplintagem, ela será temporária ou permanente? Então, a gente vai ver mais adiante qual a diferença desses dois tipos de esplintagem, tá? Qual o local de cobertura do dente? A gente pode colocar, por exemplo, os dentes que a gente tem mais indicação da contenção ou da esplintagem dental são os dentes ânteros e inferiores, né? E pelo fato deles serem dentes que são unirradiculares e que, então, eles têm uma perda de inserção, às vezes, severa. Em que face do dente eu vou colocar essa esplintagem? Lembrando que a esplintagem, ela vai receber um material restaurador, né, provisório, temporário ou permanente, né, e que pode vir a interferir no biofilme, no controle do biofilme por parte do paciente. Então, eu indico que se o paciente já é um paciente que tem dificuldade de higiene, que ele é um paciente já periodontal, que tem uma limitação na motricidade ou no entendimento do controle por parte do biofilme, que essa
esplintagem seja realizada na face vestibular do dente. Por quê? Porque ela vai facilitar o paciente enxergando a esplintagem, enxergando o local, a gente consegue com que ele tenha um controle melhor do biofilme. Se fizermos pela face lingual, é uma área que acumula mais biofilme, o paciente não enxerga o dispositivo e acaba retendo mais placa, tá? Mas cada caso é um caso que deve ser planejado individualmente, tá? Quantos elementos dentários serão abordados, serão espintados? Normalmente a gente indica para um dente perdido ou um dente com mobilidade, 2 dentes que sejam, então, de cada lado, unidos nessa esplintagem, certo? Outra situação importante que a gente deve, então, fazer essa avaliação é a questão da relação, da harmonia oclusal do paciente. Então, é importante que a gente faça um teste de oclusão dele, faça uma avaliação, né, das guias caninas, da MIH, para ver se a esplintagem que a gente precisa, que a gente está pretendendo colocar no paciente, ela tem espaço, né, então não vai interferir na MIH do paciente, certo? MIH, máxima intercuspidação, né, e os hábitos orais do paciente, por exemplo, paciente que morde caneta, paciente que rói unha, paciente, alguma parafunção do paciente que possa interferir, então, na esplintagem que a gente vai instalar no paciente, tá? Então, são fatores importantes que a gente precisa avaliar, então, além de onde, qual a face, vai depender do paciente, vai depender do dente, vai depender da avaliação oclusal. A gente precisa, então, saber se a esplintagem que a gente pretende instalar, ela vai ser temporária, vai ser definitiva. Isso a gente vai ver, então, a indicação de cada uma na sequência. Então, a esplintagem, ela pode servir como tratamento paliativo ou como permanente para melhorar os aspectos funcionais da dentição. Por que o aspecto funcional? Porque no momento que o paciente tem uma determinada mobilidade, ele tem parafunções, ele tem microtraumas, que isso pode interferir na mastigação dele, né? E então essa estabilidade a mais, né, essa retenção desses dentes, ela então favorece então a função mastigatória como um todo do paciente, tá? O sucesso da terapia pesa sobre a capacidade para fazer um diagnóstico preciso sobre a etiologia do distúrbio funcional do paciente. Então, voltando à questão do diagnóstico, né? Então, estabelecer o diagnóstico do que levou àquela situação, né, de doença, então, qual é o distúrbio funcional desse paciente, qual é o diagnóstico de doença, qual é a etiopatogenia do que levou a ele chegar naquela situação, e toda uma avaliação funcional da oclusão desse paciente, tá? Então, isso é importante para o sucesso do tratamento como um todo desse paciente, tá? Então, a esplintagem, o split dental, ele é um aparelho projetado para imobilizar e estabilizar, então, os dentes com mobilidade, os dentes soltos, tá? E eles são classificados, então, em temporários ou permanentes, com base no quê? Com base no tipo de material, na duração e na finalidade, tá? Como o próprio nome diz, temporário, ele tem um tempo determinado. Por exemplo, a gente vai realizar essa esplintagem apenas durante o tratamento periodontal desse paciente. Então, a gente coloca a esplintagem, faz a raspagem supra, sub, faz todo o tratamento periodontal desse paciente, aguarda a cicatrização da bolsa. Assim que a gente conclui que esse paciente está de alta da doença periodontal dele, a gente sabe que os dentes que estavam com mobilidade, muito provavelmente retornem a uma situação de maior estabilidade. Então, a gente pode remover a esplintagem, tá? Mas daí eu pergunto, mas por que então o dente
que tem periodontite, ele fica com mobilidade? Vocês saberiam me dizer? Devido à perda óssea. Além da perda óssea, que ele pode vir a ter, dentes que às vezes não têm tanta perda de suporte ósseo, eles apresentam mobilidade durante o processo inflamatório. Porque acontece que durante um sinal inflamatório ocorre um edema. Tentem lembrar de uma bolsa periodontal que tem um sangramento ativo. Quando a gente tem uma bolsa ativa, existe um edema inflamatório, né? E uma maior vascularização daquela área e maior número de células presentes. E ocorre uma maior profundidade de sondagem. A PS aumenta em função desse edema inflamatório. Quando a gente faz quando a gente faz o tratamento, faz a raspagem supra, faz o tratamento da gengivite, já ocorre uma diminuição desses sinais inflamatórios, diminui o edema e ocorre uma diminuição do volume, e daí o dente já fica com uma profundidade de sondagem menor. Depois da RASUB, isso é mais visível ainda. Ocorre, então, uma diminuição desse sinal inflamatório, o tecido que era meio flácido, ele fica com um tônus maior, né? Ele ganha estabilidade da textura, diminui ainda mais a profundidade de sondagem, né? Porque ele vai ganhar um epitélio juncional longo, que esse epitélio juncional longo, ele vai se aderir ao dente, deixando, então, o tecido aderido ao dente, dando maior estabilidade para esse elemento dentário. Então, ele fica ligado aos tecidos gengivais e periodontal, dando maior estabilidade. Então, durante o tratamento periodontal, por isso que um dente, quando está com doença ativa, ele tem uma determinada mobilidade, e após a cicatrização das bolsas, ocorre uma diminuição dessa mobilidade. Às vezes, a gente não consegue que esse dente volte a ter a mesma rigidez, né, a mesma estabilidade de quando ele tinha todo o suporte ósseo, mas ele diminui bastante essa mobilidade no momento, então, que esses tecidos, o epitélio juncional longo, se gruda no cemento desse dente, dando, então, um maior tônus e maior estabilidade para esse elemento dentário, certo? Então, por isso que a gente percebe essa diminuição da mobilidade dentária após o tratamento subgengival, supra e sub, né, tá? Então, esse dente que estava com muita mobilidade, a gente esplinta, faz o tratamento, e após, então, o tratamento, a gente, então, tem a cicatrização dos tecidos, e a gente pode tentar remover a esplintagem, certo? Então, isso a gente classifica como sendo uma esplintagem temporária. E tem as esplintagens permanentes, que podem ser, por exemplo, próteses. O paciente perdeu algum elemento dentário, por algum motivo, ou doença periodontal, ou algum outro motivo, e ele, então, tem a ausência de algum elemento dentário, e a gente, então, pode unir esse elemento dentário faltante aos demais, num formato de esplintagem também. Tá? Então, a gente vai ver mais adiante alguns casos clínicos que vocês vão conseguir associar e entender clinicamente a situação. Tá? Então, os temporários são aqueles que são utilizados por menos de 6 meses, durante, por exemplo, o tratamento periodontal. E os permanentes, usados, então, por tempo indeterminado, e pode ser fixo ou removível. Normalmente, quando a gente fala de fixo ou removível, quando a gente indica algum tipo de prótese, certo? Então, os tipos de contenção a gente classifica em 2 tipos, que vão depender do tempo, como eu já comentei. Então, temporariamente, né, como o nome diz, um determinado tempo que a gente combina já com o paciente já sabe que ele aquela contenção será removida após a conclusão do tratamento periodontal, e normalmente a gente faz em consultório, com técnica direta de resina, tá? E a gente, então, tem
alguns dispositivos, alguns tipos de materiais que a gente, então, utiliza para fazer no consultório. A gente pode unir os dentes apenas com resina composta, a gente pode utilizar fio de ortodontia para fazer, então, essa contenção, usar o fio de orto associado também à resina composta. A gente pode utilizar fibras de carbono, que são transparentes, elas ficam com a mesma cor do dente, e elas são extremamente rígidas, têm uma grande resistência à mastigatória, e uma estabilidade por muito tempo, né? Também elas são impregnadas com resina composta, né? Isso é feito no consultório, então o paciente chega, a gente já faz esse diagnóstico, ou faz um planejamento para a sessão seguinte, e numa sessão única, a gente já coloca, então, já realiza a esplintagem do paciente. A gente tem as permanentes, que elas são, então, por tempo indeterminado, e que dependem, então, de uma técnica e dependem do laboratório para essa confecção, que normalmente a gente, então, são relacionadas a quando a gente indica algum tipo de prótese. Então, a imobilização temporária tem algumas características, tá? Utilizando, então, a terapia restauradora direta, normalmente a gente, então, combina, né, coberturas biomecânicas, como eu citei, fio de orto com resina, fibra de vidro ou fibra de carbono com resina impregnada em resina. Então, são técnicas diretas. E ela tem, então, como é uma técnica direta e de consultório, é uma técnica imediata. Então, a gente consegue realizar no consultório imediatamente. As imobilizações permanentes, elas são construídas a dar também estabilidade para os dentes, ou às vezes substituir inclinações progressivas, elas substituir de dentes perdidos, tá? Dentes que perderam muito do seu apoio periodontal, do seu suporte ósseo, que não podem realizar, então, uma função mastigatória, que estão muito fragilizados, né? Então, essas próteses, elas ajudam nessa estabilidade e na durabilidade também desse dente. Um dente comprometido, talvez ele sozinho, ele não tenha um prognóstico bom ao longo do tempo. Mas se ele é unido a um dente vizinho, os dois juntos conseguem ter um prognóstico um pouco melhor, certo? Mais ou menos aquela ideia de que o bêbado, ele não chega sozinho em casa, mas 3 bêbados unidos e abraçados talvez consigam chegar em casa juntos, né? Então, algumas imagens, alguns casos clínicos, tá? Alguns são um pouco antigos, como esse, mas que substitui bem a função naquela época que se pôde fazer. Por quê? Porque é um paciente jovem que perdeu, então, ou na verdade ele tinha agenesia dos dentes dos laterais, tá? E não tinha condições de espaço para colocação de implantes, por enquanto, tá? Ele, então, iniciou um tratamento ortodôntico, porque ele tinha, então, a necessidade, então, de abrir a arcada superior, aumentar o espaço suficiente para reabilitação, e durante, então, o tratamento ortodôntico, então, foi optado por colocar, então, essas contenções, né, substituindo os dentes, então, ausentes. Tá? Então, aqui foi, então, realizado a moldagem, o preparo, a confecção, então, de dentes que foram cimentados nos dentes vizinhos, para, então, substituir os dentes, então, ausentes, certo? E aqui a resolução estética. Talvez hoje a gente conseguisse alguma coisa um pouco melhor, mais satisfatória esteticamente, tá? Mas é o que foi possível ser feito na ocasião, tá? Então, são algumas opções, tá?
de esplintagens, de retentores, protéticos no caso. Aqui também um dente que você observa na radiografia, que foi perdido, né, num paciente jovem, e aqui então foi feita a técnica, foi colocado o dente, foi colocado então um alumínio, aqui um papel alumínio, para desenhar, conseguir moldar a área que vai levar então o material, que vai ser colocado sobre o dente para fixar esse dente. Ele ficou como se fosse um dente um pontico, né? Aqui então a técnica, depois eu vou fazer o passo a passo para vocês, tá? Que é a técnica adesiva. Aqui vocês conseguem observar que tem uma fibra de vidro que foi colocada sobre o dente para essa fixação. Então, a técnica é, primeiro, ataque ácido, 37%, em toda a área, não é um filetezinho fininho, em toda a área que tiver que ser colocado a resina e a fibra de vidro, então, ela deve ser submetida a esse ataque ácido. Então, é feito o ataque ácido, em esmalte, até 30 segundos, né, pessoal? E em dentina, até 15 segundos. Lava bem, seca, tá? Aqui, então, secando, colocando, então, o adesivo. Foi colocado o adesivo, o jato de ar, de longe, fazendo a secagem estratégica do adesivo, polimeriza o adesivo, depois coloca uma fina camada de resina composta, a resina da cor mais compatível possível com a cor do dente do paciente, se coloca, então, a fibra de vidro sobre a resina composta, que a gente chama técnica de sanduíche, né, que é resina, fibra e resina, e depois a gente polimeriza a fibra de vidro adaptada, conforme foi, então, preconizado através daquele papel alumínio. Depois, então, da fibra de vidro polimerizada sobre aquela resina composta, se coloca uma nova camada de resina composta sobre a fibra. O que essa fibra? Ela é altamente resistente e maleável, mas no momento que ela recebe a luz, ela é fotopolimerizável, ela ganha uma resistência e ela não pode ficar exposta ao meio bucal. Então, ela deve ser recoberta todinha, não pode ficar nenhuma parte da fibra exposta à saliva. Então, ela deve ser recoberta por resina, tá? Então, a gente deve cortar a fibra de vidro previamente do tamanho que a gente precisa, medir ou com papel alumínio ou com fio dental, que eu gosto de utilizar bastante. Então, a gente mede o que a gente precisa da fibra, corta. Por quê? Porque após a fotopolimerização, ela toma uma presa, que depois a gente não consegue mais cortar ela, de tal a resistência que ela adquire, certo? Então, a esplintagem. Indicações que a esplintagem tem, então. Primeiro, ela protege as estruturas dentárias. Por quê? Porque a gente não desgasta dente, certo? Apesar do fabricante, em alguns casos, indicar que a gente faça uma canaleta no local que a gente vai colocar a esplintagem, caso normalmente as esplintagens que a gente faz são esplintagens temporárias. Então, elas vão ser removidas em algum momento. Então, a gente evita fazer qualquer tipo de desgaste no esmalte dental, para que, assim que a gente remova essa esplintagem, o paciente não fique com nenhum prejuízo da estrutura de esmalte do dente, né? Então, uma vantagem da esplintagem é a gente não fazer nenhum desgaste. Por exemplo, diferentemente de um retentor protético, como aquele que a gente viu anteriormente, para um retentor protético, a gente precisa fazer um desgaste para que ele seja
fixado sobre aquela estrutura, né? E a esplintagem dentária, não. As fibras de vidro, elas têm essa adesão à superfície do esmalte, né? Porque ela utiliza uma técnica adesiva com a resina. Então, ela evita que a gente necessite fazer algum tipo de canaleta ou desgaste da superfície do esmalte, tá? Isso é uma grande vantagem das outras técnicas. Ela protege a polpa. Sim, no momento que eu não preciso fazer canaleta, que eu não preciso desgastar nada, eu tenho uma preservação dos tecidos pulpares. Ela controla as forças e tensões. Sim, no momento que eu não utilizo nenhum mecanismo, por exemplo, eu não utilizo o fio de orto, né? O fio de orto, a gente precisa fazer uma moldagem prévia do local e uma análise da oclusão desse paciente e fazer a dobradura desse fio de orto o mais passivo possível. Porque se eu fizer uma dobradura que não ficar passiva, se ela tiver alguma tensão em algum elemento dentário, esse dente vai movimentar, né? Então, eu preciso ter esse cuidado. A contenção com a fibra, ela é totalmente inerte. A gente coloca sobre o dente e ela vai ficar exatamente aonde a gente preconizou. Diferente do fio, que se a gente fizer uma dobradura não tão exata do modelo de estudo, ela pode exercer algum tipo de força sobre aquele elemento dentário que a gente não queira. Estabilidade e oclusão fisiológica, também essa questão. Se a gente, então, fizer uma boa análise oclusal prévia de onde colocar esse material, ela, então, tem uma estabilidade totalmente fisiológica, sem nenhuma interferência na oclusão do paciente. Ela pode ser usada em procedimentos de avaliação. Sim. Quando? Por exemplo, eu tenho dúvida, lembra lá dos prognósticos, o prognóstico é duvidoso ou ruim? Eu tenho um dente que ele tem uma perda de inserção muito grande. Eu tenho dúvida de que esse dente vai ter uma resposta do tratamento periodontal satisfatório ou não. Puxa vida, mas eu gostaria de tentar. Eu não quero já indicar uma extração para esse elemento dentário. Mas ele tem muita mobilidade. Então, o que a gente faz? A gente faz um procedimento de avaliação. A gente coloca essa esplintagem para dar maior estabilidade para esse elemento dentário. A gente faz todo o tratamento preconizado e satisfatório da melhor forma que a gente puder. E a gente avalia mais tarde se esse dente terá uma resposta positiva ou não, certo? Então, uma forma da gente, então, tentar, né, uma sobrevida para esse elemento dentário doente, certo? Sempre tudo, claro, combinando isso com o paciente, tá, pessoal? O paciente precisa saber de que aquele dente dele está muito doente e que talvez não responda positivamente ao tratamento que a gente pretende realizar. E o paciente, então, tem que concordar, tentar salvar ou não esse dente. Ai, não, eu não tô com tempo, eu não quero vir tantas vezes aqui, eu quero abreviar e pronto. Então, eu prefiro extrair o dente, eu não quero mais ser submetido ao tratamento. Ok, é uma opção do paciente, né, de extrair ou não o elemento dentário dele. Mas isso a gente precisa, então, explicar bem para o paciente, combinar com ele, e se realmente for essa situação, a gente precisa fazer uma documentação de tudo isso. Isso quer dizer o quê? Eu preciso fazer uma radiografia de boa qualidade, para que fique anexado no prontuário desse paciente e devidamente preenchido. Então, a gente vai fazer o diagnóstico, a gente vai colocar os exames, a gente vai colocar as opções, dizendo, então, que a opção que o paciente, então, optou, né, foi pela extração. Ok? E daí, então, a gente assina e o paciente também assina, concordando com essa situação, certo? Porque uma vez extraído o dente, a gente não tem como voltar atrás. E daí o paciente vai para casa, conversa com os familiares, ou pensa, dorme, no dia seguinte, ai, por que eu não salvei o meu dente?
não ficou claro, eu fiquei com dúvida, agora eu vou lá e eu quero que resolvam para mim. Não é bem assim, né? Então, por isso que precisa estar bem claro e bem documentado por parte do paciente, e ressaltando que ele não pode, essa decisão é tão importante que não tem como voltar atrás, né? Tá? Alguma dúvida, pessoal? Tudo bem? Então, vou continuar. Ele tem, então, a finalidade de ancoragem e estabilidade. Tratar, então, casos de periodontais e restauradores. No caso dos periodontais que tenham muita mobilidade, ou restauradores quando a gente precisa substituir algum elemento dentário. Manter resultados periodontais. A gente sabe que paciente periodontal, por exemplo, que tem rebordo reduzido, que faz tratamento ortodôntico, depois da orto, o paciente precisa manter, né, o acompanhamento periodontal e a estabilidade do resultado do tratamento ortodôntico. Então, a gente utiliza bastante essas esplintagens e as contenções ortodônticas nos pacientes, então, periodontal, até para manter o resultado adquirido, né. Estabelecer, então, o prognóstico de um dente questionável, né, aquilo que eu comentei, daquele dente que a gente tem dúvida, que a gente não tem certeza de que ele vai responder ou não aquele tratamento que a gente escolheu, e que, então, a gente faz a esplintagem para definir esse prognóstico no final do tratamento, certo? Então, requisitos que a esplintagem tem, então. Estabilidade de cor, né, então, pelo fato das fibras de vidro e dessas contenções serem associadas à resina composta, a gente escolhe a cor da resina conforme a cor do elemento dentário do paciente. Então, fica muito próximo da cor, então, dos dentes do paciente, gerando, então, uma resolução estética bastante satisfatória por parte do paciente, tá? Ocorre, então, uma proteção das forças de oclusão, porque não existe nenhuma força excessiva sobre aqueles elementos dentários. A gente faz uma análise, então, oclusal prévia. A gente tem a facilidade da fabricação e da confecção dessa esplintagem e da manutenção, porque a gente faz em consultório. Essa técnica é uma técnica adesiva direta. Como qualquer técnica adesiva direta, ela é suscetível a quê? A umidade. Então, a gente precisa fazer sob isolamento absoluto, para que a gente consiga, então, a estabilidade e a técnica o mais satisfatória possível sem a umidade. Então, a gente dificilmente essa contenção, ela fratura, né, com o tempo, a menos que a gente, então, tenha algum tipo de erro durante a técnica adesiva, certo? A manutenção também é muito tranquila, né? A gente faz, então, essas reconsultas de manutenção por parte do paciente, para que ele consiga, o que a gente precisa mais cuidar é a questão do controle por parte do paciente do biofilme, tá? Então, a gente tem que fazer o planejamento dessa contenção, facilitando que o paciente consiga utilizar escovas interdentais e utilizar mecanismos de higiene que facilitem a vida dele na hora do controle do biofilme. Ele é um dispositivo seguro, né, porque ele não desgasta a dente, não agride a polpa, ele não cai com facilidade, então não tem problema do paciente descolar, engolir, morder, né, não causa nenhum dano, nenhuma injúria na mucosa desse paciente, desde que seja realizado realmente com todo o passo a passo da técnica, tá? Capaz de remoção e de inserção imediata, então, uma vez que o paciente não queira mais, ou que ele não precise mais dessa esplintagem, a gente, em uma única sessão, é também de fácil remoção, né, deixando, então, os dentes que foram esplintados da mesma forma que eles eram anteriormente, sem nenhum desgaste e nenhum prejuízo,
tá? Então, a gente deve observar a questão das forças oclusais e forças que envolvem a mastigação do paciente. Essas forças oclusais, elas são multidirecionais, a gente tem forças dos lábios, a força da língua, força muscular, né, do lábio na vestibular. Então, várias forças agindo sobre os dentes, e isso deve ser bem estudado antes da colocação da esplintagem. Tá? Então, essas forças que existem sobre os dentes, elas devem ser bem analisadas na hora de colocar o split. E os estudos mostram, então, que a esplintagem, ela não faz nenhum mal à estrutura dentária, nem à estrutura periodontal, desde que a gente tenha uma manutenção desses tecidos e uma manutenção periodontal rigorosa, como eu falei. Esse dispositivo, a esplintagem, ela então pode dificultar o acúmulo do biofilme por parte do paciente. Então, é importante que a gente indique, oriente e instrua e treine o paciente para que ele consiga diariamente fazer a remoção desse biofilme, tá? Para que não cause algum dano maior. O paciente é um paciente periodontal, tá com mobilidade, a gente coloca uma esplintagem para ajudar no tratamento dele e acaba piorando o controle do biofilme, vai piorar a doença dele. Então, a gente tem que ficar bem alerta a essa questão. Opa. Muito bem. Então, como eu comentei, o split ele não causa nenhum dano, desde que seja muito bem controlado o biofilme na área que recebe a esplintagem, tá? Ele pode indicar aceleração da destruição periodontal, desde que, se o paciente não conseguir controlar o biofilme, tá? Por quê? Porque causa interferência direta na higiene oral por parte do paciente, tá? Então, se o paciente não consegue higienizar, se a gente instala a esplintagem numa sessão, uma semana, e na outra semana o paciente volta com dificuldade de controle do biofilme, a gente orienta, reorienta, reinstrui, treina ele e aguarda a próxima semana. Caso, mesmo assim, na outra semana ele retorne com dificuldade no controle do biofilme, a gente então opta pela remoção dessa esplintagem para não progredir a doença periodontal desse paciente. Tá? E, como eu já conversei com vocês, que é muito importante que a presença da esplintagem, a contenção, ela não substitui jamais o tratamento periodontal de escolha, que é a raspagem e alisamento das superfícies supra e subgengival, ok, pessoal? Isso tem que ficar bem claro para o paciente, que não é colocar o split e sumir, ganhou alta. Então, necessidade da contenção, então, que são algumas indicações que a gente já havia conversado. Impossibilidade de raspagem ou de rasube, por parte do profissional ou por parte do paciente, então ele tem dificuldade em função da instabilidade, da mobilidade, da grande mobilidade daqueles elementos dentários a serem raspados, tá? Diminuição da função por paciente, dificultando, então, a mastigação, estética, higiene, né? E conforto. Então, o paciente não consegue fazer a função mastigatória, dói quando mastiga, ou o dente tem muita mobilidade quando ele fala, né? Então, acaba trazendo esse desconforto para o paciente. Então, tem essa indicação, certo? Justificativas, então, para essa imobilização. Redução na mobilidade ou estabilização de mobilidade existente,
impedir a mobilidade, uso durante um trauma agudo para melhorar a estabilização também, proporcionar conforto funcional, né, e função, e impedindo a mobilidade da dentição doente, tá? Coisas que a gente já havia conversado em relação, então, às indicações justificativas para a gente indicar para o nosso paciente essa técnica da esplintagem. Qual um dos benefícios, então, da esplintagem? Que a força aplicada no split, quando, então, esses dentes estão unidos, ela é partilhada por todos os dentes no interior do split, mesmo se a força for aplicada em um único dente da esplintagem. Então, se o paciente tem algum trauma, ou se o paciente tem um dente que está girovertido ou com maior mobilidade, no momento que ele está unido a mais 2 ou 3 dentes, essa força excessiva, ela é distribuída dentro do split. Então, os 3, 4 dentes vão, então, vai ser distribuída essa força ao longo da esplintagem, causando menos dano para aquele dente, então, que era sobrecarregado. Alguns materiais, então, que a gente utiliza para as contenções, tá? As contenções, elas podem ser apenas com reforço de resina, quando a gente, então, utiliza a resina composta nas proximais dos dentes, unindo, então, isso quando a gente tem, por exemplo, uma mobilidade leve, né, que apenas uma pequena quantidade de resina composta interproximal é suficiente para dar essa estabilidade. A gente também pode utilizar fio de orto unindo com resina composta, né? Então a gente precisa ter uma moldagem funcional de estudo da arcada superior e inferior para planejar essa contenção. A gente precisa, então, com o fio de orto, a gente precisa fazer a dobradura desse fio de forma que ele fique passivo na área onde ele vai ser instalado, e a gente vai, então, fazer a fixação desse fio de orto da técnica, então, adesiva direta com a resina composta. E a gente tem, então, as fibras de vidro ou fibras de carbono, que elas são impregnadas com resina, e a gente, então, faz a fixação da mesma forma que o fio de orto, com resina composta. Só que as fibras de vidro, elas têm a vantagem de que elas não precisam de dobradura, porque elas são maleáveis, né? Os nomes comerciais que a gente tem no Brasil, e lá na faculdade a gente encontra o Ribond, Interlig e Connect. O Ribond e o Connect são materiais importados, e o Interlig, ele é um material nacional, fabricado em Santa Catarina pela Angelus, tá? De ótima qualidade, os 3. Daqui um pouquinho eu mostro para vocês esses materiais e a diferença, a pequena diferença que tem, na verdade, só na forma comercial que é lançado, então, que é disponível, na verdade, para a gente, a diferença do Ribond para o Interlig. A gente também tem como forma de contenção as próteses parciais fixas, né? E a gente também pode utilizar essa contenção, que eu tenho alguns casos que eu vou mostrar para vocês, que é através da exodontia e do pôntico. Como que a gente faz essa utilização? Por exemplo, um paciente chega por algum trauma, ou por algum motivo ele vai perder esse dente. No caso que eu tenho para mostrar para vocês, é uma paciente que perdeu o dente, um central superior por doença periodontal. E como que a gente vai, então, extrair um dente e deixar a paciente sem um central, né? Então, a gente pegou o próprio dente natural da paciente, que a gente extraiu, e a gente, então, fez uma contenção com ele, né, com resina composta, deixando o mesmo dente da paciente que ela já tinha, a gente, então, deixou no arco, fazendo, então, essa contenção. Claro que ela precisava de outras necessidades de tratamento periodontal, inclusive,
E essa contenção, a gente sempre avisa e orienta e faz a documentação necessária, sempre, no prontuário da paciente. Ela foi realizada de forma temporária. Então, para que a paciente não ficasse sem dente anterior após a exocicatrização e tratamento. Após esse período, a paciente tem que fazer um planejamento mais definitivo para aquele elemento dentário, independente de qual for, lembrar ela de que é um tratamento temporário que, então, depois ela precisava, de alguma forma, resolver mais definitivo. Certo? Aqui, primeiro caso, então, um dente com uma reabsorção inflamatória externa. Observem aqui e aqui. Então, um dente que tem uma contraindicação pela destruição de 50% do seu suporte. No momento que a gente removesse essa reabsorção inflamatória e fizesse, então, a remoção total, sobraria apenas daqui para baixo de raiz. Então, sendo insuficiente para a manutenção do elemento dentário. A indicação, então, desse dente é a exodontia, tá? Mas não foi feito nesse momento, né? Então, a gente fez o quê? O dente tinha muita mobilidade, foi feita, então, uma esplintagem apenas com resina composta nas proximais desse elemento dentário. Então, sempre é uma técnica adesiva. O que precisa? Ataque ácido, lava abundantemente. O tempo de lavagem é o dobro do tempo, então, que ocorre o ataque ácido. Lava abundantemente, seca, adesivo e resina, né? Aqui, então, na face palatina, a mesma coisa, conseguindo perceber a colocação do ataque ácido, lavou abundante, colocação do adesivo, polimeriza o adesivo e coloca-se, então, a resina composta compatível com a cor do elemento dentário da paciente, certo? Isso é uma técnica. Aqui, então, mostrando para vocês que da marca Ribond, o que é a fibra de vidro? A fibra de vidro é esse material aqui, esbranquiçado. Ele é maleável e fininho, bem fininho, e ele tem o comprimento de, acredito que 5 centímetros, é o comprimento dele, total, da fibra, e ele vai variar na espessura. Vejam aqui, ele tem uma espessura de 2 milímetros, 3 milímetros ou 4 milímetros. O que vai variar é isso aqui, se ele é mais fininho ou mais compridinho, certo? Diferentemente do Intelig, que é da Angelus, ele é um tamanho padrão. Ele vem num comprimento, da mesmo comprimento do Ribond, só que ele não tem essas 3 opções de largura. Ele tem um comprimento único e não tem as opções de largura. E ele tem a mesma espessura. Todos esses aqui têm a mesma espessura, mas eles têm larguras diferentes. Essa é a única diferença do Ribond para o Intelig, que é do fabricante nacional. No momento em que o dólar está extremamente alto, né, então a gente tem um custo muito maior se a gente utilizar os materiais importados, tá? Então, na hora da escolha, a gente também tem que levar em consideração isso, para repassar para os nossos pacientes. E aqui, então, tem o Intelig, que ele é escrito assim, ele é fabricado, então, aqui em Santa Catarina, pela fabricante da Angelus, tá? Inclusive, eu vou disponibilizar para vocês o vídeo da Angelus, que eles têm o passo a passo bem legal da técnica deles, tá? O Intelig, ele vem, então, numa caixinha com 3 envelopes, tá? 3 envelopes com a fibra, certo? Aqui a caixinha do Intelig. Essa caixinha mudou já, não é mais essa caixinha, também é antiga.
mas é assim que vem a caixinha da Angelus, com 3 envelopes desse. O que é interessante, o que é legal da Interlig? Como ele tem 5 centímetros, o comprimento dele, e muitas vezes a gente não utiliza todo ele em um único momento, num único paciente, esses envelopes, eles são protegidos da luz. Ele é feito do mesmo material que as caixinhas de leite, tá? Da Tetra Pak. E o que acontece? A gente, então, mede com fio dental, mede com uma sonda milimetrada ou com um papel alumínio estéreo. A gente coloca ali, corta o Interlig do tamanho que a gente vai precisar para aquele momento, para aquele paciente, dobra de volta a caixinha, o papel que fica enrolado, a fibra, e bota a fibra de volta dentro desse envelope. Fecha e guarda na geladeira. Por quê? Porque o Interlig não utilizado, ele pode ser guardado e reutilizado num outro momento, desde que ele não tenha sido contaminado por saliva, certo? Então, essa é uma das vantagens que a gente, então, tem desse material, tá? Lembrando sempre que a gente remove ele do envelope no momento que mede, corta e bota de volta, porque ele é fotopolimerizável, ele é sensível à luz e a qualquer umidade. Então, ele deve ser muito bem armazenado, certo? Aqui, então, os 3 envelopes que vem no Interlig da fabricante da Angelus, tá? Eu até tinha visto, mas agora muito provavelmente esteja bem mais caro. Depois eu vejo para vocês o valor dele e passo para vocês. Hoje, quanto que custa, tá? Aqui, então, a medida, a gente, então, pega o papel alumínio, a tira de lixa, ou fio dental, a gente mede, então, corta o tamanho que a gente precisa, deixa fechadinho o restante e utiliza o que a gente precisa, certo? Alguns fabricantes, alguns vídeos que vocês vão encontrar no YouTube, inclusive, eles falam que existe uma tesoura específica para cortar a fibra. Não, a gente utiliza eu utilizo a mesma tesoura, porque quando a fibra ela é extremamente maleável, até que seja polimerizada, tá? Então ela tem um manuseio muito tranquilo, certo? Só que a gente não pode pegar ela com a luva. A gente tem que manipular ela sempre, ó, com pinça, né? Com pinças e colocar sobre a superfície do dente. Então, aqui um passo a passo. Essas imagens são da Angelus, são do fabricante, tá, pessoal? Uma ressalva que eu sempre faço é em relação às canaletas, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui, primeiro, vocês podem, então, fazer a demarcação com lápis da área onde vai receber a fibra. O que é importante a gente observar? A gente precisa que a resina e o Interlig não fiquem em contato com a margem gengival, tá? Por quê? Porque em contato com a margem gengival vai acumular mais biofilme. Acumulando biofilme pode progredir um sinal inflamatório naquela área, desenvolver uma gengivite e periodontite. Então, a gente precisa que a fibra e o Interlig, ele fique no terço médio. Não pode ficar na borda, porque também pode interferir na oclusão. Então, a gente faz o teste oclusal antes, né? Então, a gente não coloca na borda, muito na borda, porque pode interferir na oclusão, não pode botar muito cervical, porque pode interferir no controle por parte do biofilme. Para que o adesivo, nem a fibra, nem a resina, ela escorre entre as papilas aqui, a gente coloca as cunhas, para que realmente a gente tenha certeza de que o adesivo não vai escorrer, nem a resina, nem a fibra, sobre aquele espaço interdental, interproximal, onde o paciente, então, depois de confeccionado e fixado a resina, a fibra,
ele consiga, então, higienizar nessa área, certo? Muito bem. Então, aqui uma visão vestibular da área que vai ser esplintada. Aqui uma visão, então, palatina da área que será esplintada. O pontilhado, então, demarcando a área a ser, então, feito o ataque ácido. O próximo passo. O que esse caso tem de diferente, provavelmente, dos outros casos que a gente mais faz na clínica? Esse paciente, ele tinha um desgaste na borda incisal. Percebem aqui? Uma atrição bastante forte. Então, foi aproveitado que o paciente ia receber uma esplintagem e será feita, então, já uma cobertura, uma restauração dessas áreas onde já havia esse desgaste. Então, a esplintagem, ela não preconiza que a gente inclua as bordas incisais do paciente. Foi realizado, nesse caso especificamente, em função de uma necessidade desse paciente. Bem claro? Certo? Então, foi feito ataque ácido de todas as bordas e toda a área, inclusive interproximal, onde irá receber, então, resina e um interligue. Feito, então, o ataque ácido, lavagem estratégica abundante, secagem, colocação do adesivo, polimerização do adesivo, e se colocar, então, a resina composta, vai, então, se colocar a fibra. Observem que a fibra, ela é manipulada de um lado com a pinça, do outro lado com uma espátula de resina, para adaptar na área onde ela vai ser colocada. Aqui, então, uma vez colocada a resina, a fibra de vidro sobre aquela resina, foi feita, então, a polimerização de cada dente. 40 segundos em cada dente, mais depois a polimerização de mais 40. E aqui, então, a colocação da nova camada de resina composta sobre a fibra. Lembrando que é uma técnica sanduíche. Vai adesivo, resina, fibra de vidro, resina. Certo, pessoal? E aqui uma visão, então, vestibular das bordas incisais e da fibra que ela, então, aparece aqui nas proximais. Quando a fibra, ela aparece nas proximais, a gente precisa cobrir esses espaços, tanto na palatina quanto na vestibular, com resina composta. Lembrando que a fibra de vidro, ela não pode ficar exposta ao meio bucal, que é solúvel. Tá? Então, toda a fibra, ela deve ser, então, recoberta por resina composta. Correto? Alguma pergunta até aqui? Muito bem. Então, algumas características e benefícios, então, da fibra de vidro. Ela é pré-impregnada, tem uma pré-impregnação, pronta para uso. O que quer dizer isso? Ela vem já impregnada de resina composta, né? Então, ela é muito prática no manuseio, ela tem um tempo de manipulação e de material muito bom, né? É um material, então, que uma vez que tu esteja habituado a utilizar, treinado a utilizar ela é muito fácil e rápida de se confeccionar, tá? Resistente, ela é flexível, ela é fácil de manuseio, fácil de cortar, não precisa a tesoura especial, a gente corta com a tesoura normal, ela é maleável, ela vem em embalagens, então, individuais, fácil manuseio de proteção das fibras à ação da luz e calor, então observar bem que a gente remove do sachê, que é um sachê especial protegido, corta o pedaço que a gente vai utilizar, recoloca a fibra de vidro dentro do sachê,
e leva, então, para a caixinha e para dentro do refrigerador do consultório, certo? Então, ela é bastante... Tem um custo, claro, tem um custo mais elevado do que o próprio fio de orto, mas pensando que eu não preciso moldar o paciente, vazar gesso e nem fazer a dobradura, que isso nos dá um custo de tempo clínico, moldar o paciente, vazar, fazer a dobradura, leva tempo, né? Então, a gente tem essa fibra que acaba custo-benefício sendo bem favorável. Aqui um outro caso. Então, determinado, então, a área que vai ser colocado a esplintagem, demarcado, então, na vestibular também. É um dente, então, que já tinha uma restauração, observem aqui, já existia uma restauração. Então, foi colocado, então, o ataque ácido na área preconizada. Foi feito, então, a lavagem estratégica, secagem estratégica, colocação do adesivo, polimerização do adesivo, colocação da resina composta, uma fina camada em toda a área que recebeu o ataque ácido. E aqui está sendo colocada, então, sendo adaptada. Tá vendo aqui a fibra? Ela é nesse material. Então, a fibra sendo adaptada sobre a resina composta. Observem que tem uma luminosidade aqui, ó, que é a resina composta que foi, então, adaptada na área, certo? E aqui, então, a colocação, a polimerização da fibra e a colocação da nova camada de resina composta que vai sobre a fibra. Sempre lembrando do sanduíche, né? Adesivo, resina, fibra de vidro e resina. E aqui, então, uma visão final de onde, então, foi colocado a fibra. E aqui uma visão vestibular da fibra recoberta de resina, certo? Porque ela precisa realmente ficar toda coberta, não pode ficar exposta ao meio bucal. E aqui, então, uma reconstrução de todo o dente, aqui colocada a fibra, e aqui, então, colocado todo o incremento, foi aumentado, né, esse dente lateral, que ele era pequenininho, né, menorzinho, então foi aumentado a sua distância disto-mesial, né, com a sustentação, então, reforço dessa fibra de vidro. Certo? Então, aqui, então, o caso periodontal. Eu acho, pessoal, que vamos fazer um intervalo para que vocês estiquem as pernas, tomem uma água e a gente, então, retorna com os casos clínicos e as outras coisas que eu preciso conversar com vocês ainda nessa manhã. Pode ser? Sim, prof. Então, tá. Agora são 10h24, 10 minutinhos, e a gente, então, retorna. Prof, eu enviei o documento para a senhora no seu e-mail, se puder ver para mim se for certinho e me avisar.